E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Karen intitulada menospreza uma adolescente tentando fazer seu trabalho. Isso aconteceu hoje no trabalho. Trabalho meio período em uma loja de roupas popular em meu país. Os clientes geralmente são mulheres que vêm e gastam o dinheiro dos maridos e toda a sua personalidade é que são ricas. É uma espécie de tipo de mulher aqui. Elas têm aqueles lábios enormes e carnudos por causa dos preenchimentos. Estão tão acostumados com as pessoas beijando suas bundas que sempre que alguém não o faz, eles fazem uma cena. Eu e um grupo de meninas estávamos trabalhando nos vestiários e um procedimento que temos lá é perguntar às pessoas quantas coisas elas estão trazendo e pedir que pressionem a bolsa em um sensor para detectar se tem alguma coisa da loja em suas bolsas. Essa mulher com atitude mal intencionada e os já mencionados lábios enormes simplesmente passa pela estação e começa a se dirigir despreocupadamente para os vestiários. Todas nós ficamos cansados de gente de direito o dia todo, então uma das meninas grita com ela e a conversa é a seguinte: Menina, com licença senhora, quantas coisas você tem com você? Mulher intitulada: Venha e conte-as em tom rude. Menina: Tudo bem, vou. Já estamos todas um pouco pasmas com isso e a menina começa a seguir a mulher. Alguns segundos depois a menina volta toda arrepiada e fala no walkie-talkie: Menina, a gerente e o segurança podem ir imediatamente ao vestiário feminino. Todos nós olhamos para ela chocados e perguntamos o que aconteceu. Ela nos conta que chegou ao vestiário onde a mulher já havia colocado suas coisas e quando ela estava prestes a entrar a mulher a empurrou e começou a xingá-la. Ela disse que ligaria para a segurança e a mulher respondeu que ligaria para a gerente. A menina respondeu que não há necessidade porque ela vai ligar para ela. Resumindo, a gerente aparece e nos diz que a mulher é amiga do diretor de toda a loja. Veja bem, esse lugar é enorme e rende muito dinheiro, e que devemos deixar passar para não causar problemas a ninguém. Disseram-nos que sempre que ela vier, devemos ignorar o protocolo e deixá-la passar sem fazer perguntas. Que ridículo! No final a menina foi orientada a dar um passeio e voltar em 15 minutos para que a mulher terminasse e fosse embora. Nenhuma resolução satisfatória, mas não havia nada que pudéssemos ter feito. Estou errada em fazer o que meus pais sempre fizeram comigo por vingança? Descartável porque tenho quase certeza de que meus irmãos têm Reddit e não quero que eles saibam o meu principal. Eu sou uma mulher de 27 anos, sempre fui a garota para quem meus pais não deram a mínima. Como filha do meio sempre dizia: "Oh, seu irmão precisa mais de nós." E muitas vezes minhas necessidades simplesmente não eram atendidas. Qualquer tentativa de fazer com que meus pais fizessem algo comigo ou por mim foi considerada egoísta e disse que as necessidades de meus irmãos vinham antes das minhas agora. Nenhum dos meus irmãos tem necessidades especiais, ambos são apenas pirralhos mimados. Meus irmãos têm 30 e 25 anos, é o filho mais velho de Ouro e seu precioso bebê. Eu era a menina indesejada do meio. Eles deixaram isso claro de todas as maneiras, desde não quererem pagar pelo meu material escolar e quererem que eu descobrisse, até a forma como os aniversários eram tratados, inclusive o Natal. Eles nunca apareceram em qualquer coisa por mim, mas era esperado que eu largasse tudo para aparecer em tudo e qualquer coisa que meus irmãos fizessem. Os dois irmãos ganharam carros novos em seus aniversários de 16 anos, mas eu não precisava de um. Comprei uma bicicleta enferrujada que encontraram em uma venda de garagem e disseram que se eu pudesse consertá-la eu poderia ficar com ela. Eu consertei e eles deram para meu irmão. Fui morar com minha tia no meu aniversário de 18 anos. Vou me casar com uma mulher maravilhosa e meus pais descobriram recentemente. Eles me chamaram de vários tipos de nomes por eu não ter contado a eles. Imediatamente começaram a falar que eu não podia fazer certas coisas por causa dos meus irmãos. Não posso comer um bom prato de frango ou peixe, tem que ser bife ou pizza, ou eles não comem.
Não posso ser muito carinhosa porque você sabe como os caras lidam com duas garotas juntas. Não posso organizar uma festa de casamento se eles não puderem estar envolvidos. Eu finalmente explode. Eu disse a eles que nem eles nem meus irmãos aparentemente pervertidos foram convidados e pela primeira vez algo era sobre mim, não sobre eles. Disse a eles que não tinha interesse em fazer meu casamento por causa de seus filhos ruins, que não conseguiram nada na vida até agora porque os mimaram a ponto de serem inúteis. Minha mãe chorou e meu pai perguntou por que eu os tratava tão mal. Então eu disse para ele: você está apenas sendo egoísta, minhas necessidades vêm antes das suas agora. Houve um silêncio atordoante antes de meu pai me dizer que não era justo eu dizer isso a eles porque esta era uma situação diferente. Desliguei e bloqueei os dois, mas meu primo, de quem sou próxima, disse que eles estavam fazendo disso uma grande provação. Eles ligaram para outros membros da família e ficaram surpresos quando disseram que sim, eles podem acreditar que eu não gostaria que eles ajudassem no meu casamento por causa deles ou de meus irmãos. Minha mãe aparentemente postou um longo textão se perguntando onde foi que eu errei em uma postagem no Facebook, mas retirou-a depois que minha tia escreveu nos comentários sobre onde ela errou. Meu irmão mais velho entrou em contato apenas uma vez para perguntar se ele realmente não foi convidado, e eu disse que sim, ele realmente não foi. Ele parecia um pouco chateado, mas neste momento eu nem me importo. Tudo o que ele disse depois disso foi que eu não deveria ter dito o que fiz aos nossos pais e que eles estão chateados por não terem sido convidados para o casamento. Mesmo que eu não tenha convidado ele ou nosso outro irmão, eu deveria pelo menos convidado nossos pais. Meus pais e irmãos não sabem quando ou onde vamos nos casar. Nunca tive a intenção de convidá-los, mas fugir está começando a parecer muito bom agora. Minha avó entrou em contato apenas uma vez para dizer, embora ela entenda porque eu não os quero lá. Foi uma espécie de golpe baixo fazer com eles a mesma coisa que eles sempre fizeram comigo. Pensei em obter algumas opiniões de terceiros aqui, mas não acho que estava errada. Minha mãe contratou 2 crianças para espancar meu valentão de infância. Desculpe, é longo, mas há alguns antecedentes que são importantes para a história. Então eu sou uma menina e isso aconteceu quando eu estava na 3ª série. Meu valentão de infância era um menino que estava na mesma turma e morava no mesmo bairro que eu. Mas ele já havia reprovado em 2 séries, isso é importante porque imagine o quanto ele era maior que eu. Morávamos em condomínios de casas na cidade dos anos 80, então muitas pessoas não tinham ar-condicionado. A maioria das pessoas deixava as portas abertas e as portas de tela fechadas. Então, um dia, eu estava caminhando até o apartamento de meus amigos para ver se eles poderiam sair para brincar e ouvi alguns gritos e batidas. Olhei porque me assustei quando vi sua irmã mais nova voando pela sala. Eu voltei para casa e liguei para minha mãe e é claro que ela ligou para o conselho tutelar e os 5 filhos foram levados embora. Mas estamos nos anos 80 e naquela época era comum apenas prometer que você não faria isso de novo, e teria seus filhos de volta. Então eles já tinham sido levados várias vezes. Bem, quando ele voltou, ele de alguma forma descobriu que minha mãe ligou para o conselho tutelar. Então no ponto de ônibus antes da escola ele me deu um soco que me fez cair no chão. Todo mundo viu, mas eu não disse nada a ninguém. Nossa professora era uma amiga próxima da minha mãe e o marido dela trabalha com meu pai. Se eu dissesse algo, meus pais descobririam instantaneamente. Quando cheguei em casa, uma das crianças do ônibus vai direto para sua mãe. Nossos quintais se conectam. Então ele diz que eu tinha levado um soco de um valentão no ponto de ônibus esta manhã. A mãe dele ligou para minha mãe. Então minha mãe foi para a pior área de Detroit contratar 2 crianças da mesma idade dele por $20 cada. Eles o espancaram e disse para ele nunca mais olhar para mim. Em seguida deixou ele lá jogado. É assim que os italianos lidam com as coisas.